Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Medcast Evidências. Aqui a gente pega assuntos complicados da medicina e trata eles em forma de diálogo para facilitar a compreensão de vocês. Antes de começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like aí no vídeo. Eu sou Gilson Paranhos, esse aqui é Gabriel Nunes, e a gente está aqui com alguns convidados que vão ajudar vocês que têm dificuldade de entender os métodos científicos. A gente vai estar falando muito sobre forest plot e meta-análise. Inclusive, o tema desse podcast hoje é simplificando a meta-análise. É isso aí, Gilson. Antes de a gente dar início às perguntas para poder direcionar um pouco mais o pessoal e ajudar, vamos fazer uma breve apresentação aqui dos nossos 5 convidados que estão aqui hoje. A gente tem entre eles Matheus e Ianca, que são 2 especialistas na área de epidemiologia. A gente tem Tito, que é um apaixonado por estatística, que vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona essa formação, essa meta-análise. A gente tem o João, que realiza pesquisa em medicina baseada em evidências, e Gustavo, que por fim vai explicar para a gente como interpretar esse forest plot da melhor maneira possível, tirando todas as dúvidas. Gente, antes de começar, preciso falar que eu amei o cenário novo. Vocês mudaram, não foi o local, a mesa, assim, tá achando muito bonito. Isso a gente mudou, obrigado aí por ter elogiado o cenário. E eu também vou aproveitar o momento para agradecer ao nosso patrocinador, que é a Faculdade de Afra. Então vamos lá, vamos começar então. Acho que antes de tudo, para a gente dar início a essa bateria de perguntas e de dúvidas, é importante primeiro saber o que é a meta-análise e por que ela é tão valorizada na medicina. Então, tem como você tirar essa dúvida aí pra gente, por favor? Claro, Gabriel. A gente tem que a meta-análise, de maneira mais resumida, é uma metodologia estatística onde eu pego um conjunto de estudos de diferentes fontes e estudos independentes para conseguir achar uma resposta. O ideal desse estudo é reduzir os vieses, além de reduzir os vieses, também melhorar a generalização dos achados, e nós temos também uma propagação de evidência melhor por meio da meta-análise. Segundo Cochrane e o Prisma, ela é essencial para responder perguntas clínicas em estudos onde ocorreu uma pouca pesquisa e também em resultados divergentes. Muito boa essa explicação que Matheus deu sobre a meta-análise. Eu queria que Tito explicasse pra gente como se dá a construção da meta-análise, né? Se existem algumas etapas a serem seguidas. Uma meta-análise séria, né? Ela segue etapas rigorosas, como a definição da pergunta clínica, que é geralmente pelo modelo PICO, a busca sistemática por bases como Cochrane, PubMed ou Embase, seleção de estudos usando critérios claros, a extração padronizada dos dados e uma avaliação de qualidade e risco de viés usando a ferramenta do ROC2 ou Newcastle Tower, e uma análise estatística combinando os estudos, né, os modelos fixos ou aleatórios. Além disso, é importante salientar aqui com vocês que é muito importante a construção do forest plot, que é o tema de hoje, e a avaliação da heterogeneidade. Ressalto também que essas etapas são exigidas pelo Prisma e para garantir, né, o rigor e a transparência da síntese das evidências. Muito obrigado, Tito, pela sua contribuição, pela sua explicação da meta-análise, como ela é construída. Pegando esse gancho que você falou um pouquinho do forest plot, a gente sabe que ele é a estrela visual da meta-análise, né? E eu queria saber um pouquinho melhor como é que ele é construído, como é que ele serve. Tem como você falar um pouquinho pra gente, João? Então, Gabi, tem sim. Boa tarde. Então, falando um pouquinho sobre o forest plot, ele é um gráfico que mostra visualmente o resultado de cada estudo incluído e o efeito combinado da meta-análise. E aí ele vai apresentar a medida de efeito, que pode ser através do odds ratio, risco relativo e também pela diferença média, o intervalo de confiança de cada estudo e o peso que cada estudo ele tem na análise, o peso que cada estudo exerce. E no final também é mostrado um diamante, que é aquele losango, que representa o efeito combinado no gráfico. Esse formato ele vai facilitar o entendimento para que ele seja muito rápido, se o tratamento estudado está sendo eficaz, se os resultados também são consistentes e qual a precisão dessa estimativa do estudo. Muito boa a explicação de João sobre o que é o forest plot, né? Eu queria agora, sobre a interpretação, perguntar para o Gustavo como é que se dá a interpretação, né? Se você tem alguma dica para quem está iniciando e quer interpretar o forest plot. Na verdade tem sim, Gilson. Tem que entender que sempre vão ser analisados 4 fatores. Primeiro, a linha de não efeito, e geralmente um odd rate igual a 1, a diferença igual a 0, né? Se o intervalo de confiança de um estudo cruza essa linha, o estudo não é estatisticamente significativo. Depois, o diamante final,
Se ele fica totalmente à esquerda ou à direita dessa linha de não efeito, significa que a meta-análise encontrou significância, né? Depois você vai analisar o tamanho dos quadradinhos. Os quadradinhos maiores representam estudos mais pesados, que geralmente com maior amostra. E por fim, a heterogeneidade, que a gente chama de I ao quadrado. I ao quadrado baixo, que é menor que 30%, né? Indica estudos homogêneos. I quadrado alto, que é maior que 75%, que significa que os estudos são muito diferentes entre si. E essas informações, né, vão ajudar a traduzir o gráfico em decisões clínicas mais confiáveis, né, mais favoráveis. Muito bom, Gustavo, muito bom. A gente sabe que muitos dos nossos ouvintes possuem dúvidas sobre essa questão da interpretação, que eu comentei no início, e acredito que a partir de agora muitas dessas questões já foram cessadas. Ianca, a gente sabe que toda técnica, né, possui limitações e tudo mais. Eu queria saber quais são os critérios da meta-análise, por favor. Bom, a meta-análise é muito poderosa, né, mas ela não é perfeita, ela realmente tem suas limitações. Inclusive tem a heterogeneidade, né, alta, que pode comprometer a validade, né, do efeito combinado. Tem o viés da publicação, já que os estudos negativos tendem a não serem publicados. A combinação inadequada, né, de estudos diferentes, que é aquele famoso combinar banana com maçã. E a qualidade dos estudos primários. Se os estudos incluídos são ruins, a meta-análise também será ruim, por isso que a gente tem que analisar com bastante criticidade, interpretar, levando em consideração o contexto clínico e a qualidade dos estudos também. Né? Perfeita a explicação de Ianca, né? Ela, aproveitando a deixa que ela me deu sobre o contexto clínico, eu queria perguntar para Tito, né? Como é que se dá, qual é a importância da meta-análise do Forest Plot dentro do consultório, né? Dentro da clínica? Perfeita pergunta, Gilson. Dentro do consultório é muito importante você ter um conhecimento sobre o Forest Plot e a meta-análise, porque decisões clínicas precisam das melhores evidências possíveis. E as meta-análises bem feitas, elas conseguem, por exemplo, reduzir incertezas sobre o tratamento e diagnóstico, guiar protocolos e diretrizes, evitar o uso de terapias ineficazes ou potencialmente danosas para o indivíduo, para o paciente, e direcionar políticas públicas de saúde. Então, é muito importante que o médico ele tenha esse senso e tenha esse domínio, porque essa leitura é essencial para o melhor diagnóstico possível. Então é isso, galera. Eu queria agradecer de novo aos nossos entrevistados, a você que está assistindo. A gente está chegando no fim, né, do nosso episódio do Medcast Evidências. Queria pedir para vocês se inscreverem, ativarem o sininho e mandar esse vídeo para aquele seu amigo que está com dificuldade em MCM, né, está tentando entender mais sobre Forest Plot, sobre a meta-análise, e eu acho que esse vídeo vai conseguir ajudar bastante essas pessoas.